Ei, querido! Olá, minha amiga. Beleza? Ah, você está me vendo, está me ouvindo aí bem? Tô te vendo e te ouvindo muito bem. Graças a Massa, Deus. Grata pela presença, viu? Bom demais ter você aqui. legal. Eu que sou grato aí pelo convite. Ver se a gente pode fazer uma conversa bem legal hoje aí. Tenho certeza disso. Papo com você é sempre interessante. Querido, então vamos começar a falar, que é o que o povo quer te ouvir aqui, quer te conhecer mais. Então, se você puder contar um pouquinho quem é o Carlos Malte, como é que foi nessa sua formação de músico, astrólogo, psicólogo? Conta pra gente um pouquinho aí. Bom, eu estudo astrologia, sou Carlos Mal, estudo astrologia desde o começo dos anos 90. Naquela época eu era baterista dos Engenheiros do Havaí. Eu comecei na banda em 1985 e lá, no começo dos anos 90, eu comecei a me interessar por esse assunto de astrologia. Mas, assim, é, o que me interessava nisso sempre me interessou, foi a questão do autoconhecimento. Nunca estudei astrologia para adivinhar o futuro, esses negócios aí. Eu não tenho nada contra isso, até que bem que gostaria de adivinhar o futuro, se eu soubesse mesmo que vai acontecer, já estaria bem mais tranquilo nessa situação que nós estamos hoje aí. As pessoas me mandam mensagem desse tipo, né? Quantos dias mais vai durar a quarentena, esse tipo de coisa. Se eu soubesse isso, jogava na Mega Sena, já tinha ganho. Então, me interessei por esse negócio de astrologia. Naquela época que eu comecei a estudar, estavam lançando no Brasil, né? Foi muita sorte minha, eu era da banda, então eu tinha tempo. Eu vivia em hotel, aeroporto e ginásio, né? Eu digo, conheço todos os aeroportos, hotéis, ginásios do Brasil, eu conheço, porque a gente vivia fazendo show, né? E tinha tempo livre, então tinha grana, ganhava muito dinheiro, e tinha tempo livre. Então, eu comprei todos esses livros, todos os autores, comecei a estudar esses caras. Escola inglesa de astrologia psicológica, autores junguianos, né, psicólogos junguianos ingleses, que começaram a estudar astrologia dentro de uma abordagem mais simbólica. E depois daí, o primeiro contato foi com a astrologia, depois comecei a estudar a obra do próprio Jung, né? E mais na frente vim fazer a formação em psicologia, fiz a pós-graduação em psicologia junguiana, enfim. Mas o meu interesse sempre foi a questão do autoconhecimento. Isso que me levou a estudar essas coisas e eu continuo estudando, não tem fim esse negócio, a gente não acaba nunca. Eu sou profissional desde o começo dos anos 2000, né? E atendo, eu tenho consultório de psicologia, também faço muitos atendimentos astrológicos, eu viajo pelo Brasil e atendo as pessoas, né? E é uma coisa que eu não canso de estudar, não tem uma hora que você diz, ah, cansei disso, não tem. Então, também sempre que me convidam para falar desses assuntos, né? Eu aceito. Eu tenho um site, é o Jung for Young, né? Cuja finalidade é justamente a gente difundir a obra desse gênio da humanidade, que é o Carl Jung, para as pessoas que ainda não têm acesso, não têm conhecimento, né? Então, estou à disposição aí, mãe. Bom demais, bom demais. Eu fiz o mapa com você em dois momentos muito especiais da minha vida, né? Que foi quando eu tinha 15 anos e depois com 30 anos, né? Nesses dois momentos eu estava vivendo um conflito interno muito grande pela chegada da idade e outras coisas, né? E foi muito importante para mim ter feito, eu indico, como diz aqui em Minas, demais a conta. Legal, Bom, muito grato. quais são os quatro elementos? Vamos começar por essa pergunta, né? Quais são os quatro elementos e como nós podemos pensar esses quatro elementos no contexto da educação? Bom, os quatro elementos é o fundamento da astrologia, é o beabá, é o alfabeto básico, né? São as quatro famílias que agrupam os 12 signos. Você tem quatro elementos, cada um com três signos. Então, você vai ter o fogo, é Áries, Leão, Sagitário, né? Terra, Touro, Virgem, Capricórnio, ar, Gêmeos, Balança e Aquário, né? E a trindade da água, que é Câncer, Escorpião e Peixes. Então, são quatro famílias que têm características bem, assim, claras, definidas. Agora, isso aí, uma coisa que é importante a gente sempre explicar para as pessoas é o seguinte: pessoas dizem assim, então eu sou de Libra, eu sou de ar. Só que a carta natal, o mapa astrológico, uma pessoa, é uma composição. Então, quando você fala que você é de Libra, você é de ar, está falando da posição do Sol no seu mapa.
Mas tem o ascendente, tem a Lua, tem Vênus, tem Marte. O mapa é uma composição, né? E é por isso que dá tanto trabalho assim a gente estudar a astrologia de uma forma séria, né? Porque as pessoas acham que a astrologia, aquele negócio que sai no jornal lá, não, aquilo ali é um horóscopo diário e às vezes é feito por astrólogos. A gente dá sorte, pega um que foi feito por astrólogos, às vezes pega um cara qualquer lá da redação, faz aí o horóscopo de hoje. Então é uma coisa completamente diferente disso aí. Mas as 4 famílias, vamos dizer assim, para a gente entender a base, né? É isso aí, é o fogo, a terra, o ar e a água, que a gente depois vai ver como é que tem uma relação aí com os 4 tipos básicos, as 4 funções básicas também da tipologia junguiana, né? Não é a mesma coisa, tá? Então não é uma coisa linear do tipo, eu sou de tal elemento, então eu sou de tal tipo junguiano. Não é linear assim que a coisa funciona, infelizmente. Eu sei que todo mundo gostaria que as coisas fossem mais fáceis, mais simples, né? E bem lineares, assim, mas não é. O negócio é complexo tanto quanto são as pessoas, né? Mas essas são, vamos dizer assim, são os fundamentos da astrologia, o beabá. A gente começa estudando a astrologia por aí. As 4 famílias, né? Fogo, a terra, o ar e a água, que tem uma ligação muito antiga. Então, se você pegar o começo da medicina, os caras falavam dos 4 humores, né? Enfim, isso aí, essa quaternidade se perde no tempo, né? As variações que tem isso aí, vamos dizer assim, essas 4 grandes famílias. E as pessoas, não quer dizer, as pessoas são todas as pessoas de água, são iguais. Não, não é nada disso aí, tá? Mas sim, existem características que são comuns, né? Uhum, uhum. Inclusive o Rudolf Steiner fala dos 4 temperamentos, né? Então tem muito essa Os coisa do 4 4 temperamentos. mesmo, né? Para fazer essa análise, né? E aí o Jung ele utiliza, então, você mencionou aí os 4 tipos nessa imagem da bússola para falar dos 4 tipos. Você pode explicar para a gente, correlacionar aí com os 4 elementos? O Jung, quando ele rompeu com o Freud, né, o Jung tinha uma amizade muito intensa com o Freud. Algumas pessoas dizem que o Jung é discípulo do Freud. Eu não considero assim, vamos dizer assim, ele, claro, o Freud era um cara mais velho que ele tinha uma grande admiração pelo Freud, e, de certo modo, quando ele leu o livro dos sonhos do Freud, em 1900, foi lançado, em 1900, e Jung era um jovem estudante nessa época, aquilo foi uma coisa que abriu um tanto de portas para ele e tal. Mas depois ele seguiu o rumo próprio, né? E chegou um momento que eles romperam, que tinha diferenças fundamentais entre as compreensões fundamentais das teorias dele, né? Chegou um momento que romperam. Esse rompimento foi muito doloroso para o Jung. E o Jung, por causa do rompimento, ele mergulhou profundamente nesse assunto dos tipos para entender a própria diferença entre ele e Freud. Uhum. Tá? Então, vamos dizer assim, sendo o Jung um leonino clássico, né? O Jung era um leonino clássico. Então, tudo na vida dele era muito existencial, ele vivia as coisas. A teoria dele toda veio nascendo de acontecimentos da vida dele. Isso é muito interessante, né? Então, você vê, por causa desse rompimento, ele foi estudar essa questão dos tipos, principalmente, vamos dizer assim, o que ele chamava de atitude perante o mundo. Ele dizia que existiam basicamente duas: atitude introvertida e a atitude extrovertida. Isso é fundamental para vocês da área da educação aí, né? Porque o extrovertido, isso não tem a ver exatamente com a pessoa ser tímida, esse tipo de coisa, embora, em geral, os extrovertidos tendem a ser menos tímidos, vamos dizer assim, mas você vai encontrar extrovertidos tímidos também, tá? Extrovertido é basicamente um cara que está interessado no que está acontecendo lá fora. A câmera dele é virada para fora, virada para o mundo. O introvertido tem a câmera virada para dentro, ou seja, o interesse dele maior é no que acontece no mundo interior, psíquico dele. Então, isso são atitudes completamente diferentes. Isso aí, em termos de educação, né, você já pode imaginar aí a diferença que é uma pessoa introvertida, uma pessoa extrovertida, sendo que nós vivemos num mundo que tem um tom extrovertido, né? O nosso mundo é voltado para a extroversão. Você considera uma vantagem a pessoa ser extrovertida, né? Melhor. E no passado, né, hoje em dia, já se tem mais respeito pelas individualidades,
mas no passado as pessoas eram até forçadas, vamos dizer assim, a ter uma atitude mais extrovertida e tal, né? Considerava que era egoísmo, sei lá, que o cara era meio maluco porque ficava mais olhando para o mundo interior. Mas as grandes descobertas, as grandes novidades, seja na arte, seja na ciência, em geral, elas são trazidas pelos introvertidos, tá? Porque é por dentro de dentro que vem o novo. Então, isso aí não tem melhor, não tem pior, não tem certo, não tem errado. São maneiras diferentes de se relacionar com o mundo. Então, o extrovertido está mais interessado no que está acontecendo lá fora. E o introvertido está mais interessado no que acontece no seu mundo interior. E é óbvio que os extrovertidos acham que os introvertidos são chatos, são egoístas, egocêntricos, ficam viajando maionese, esse tipo de coisa. Os introvertidos acham que os extrovertidos são exibidos, são pessoas que não têm limite, são pessoas que arriscam demais. O extrovertido, geralmente, ele age primeiro e pensa depois. O introvertido vai pensar 1 milhão de vezes antes de agir. Então, você vê aí que isso é a natureza, a pessoa nasce assim, né? A natureza já traz essa diferença porque as pessoas vão fazer coisas diferentes com o seu equipamento aí pelo mundo, né? Então, como é que a câmera funciona? A câmera do extrovertido é para fora, a do introvertido é para dentro. E depois ele descreveu as 4 funções, que é como a máquina, o seu HD aí funciona. Então você vai ter HDs sensoriais, a função sensação, ela percebe que alguma coisa existe. Então ela fala, isso existe. Isso é a função sensação, está interessada no que existe. E o que eu posso fazer com isso? A função pensamento, uma função racional, ela vai dizer, bom, isso aí existe, mas o que é isso? Já é uma função conceitual. Vai começar a fazer questionamentos conceituais a respeito do que existe. Mas existe mesmo? Para que será que existe ou não? Existe, penso, logo existo. Então, isso é a função pensamento. A função sentimento, ela avalia como é que ela se relaciona com aquilo que existe. E para ela o sentimento existe. Então eu me sinto bem, eu gosto, eu não gosto, eu me sinto confortável, eu me sinto desconfortável. A função sentimento é uma função eminentemente simpática, empática. Ela é uma função relacional, ela cria relações. Acho que também que todas as pessoas têm as 4 funções, né? A 4ª função é a intuição, que é uma função mais especulativa, criativa. Então ela vai saber, ela quer saber o que vem depois disso, o que tem nas entrelinhas disso, ou se isso ficasse virado para lá, o que poderia acontecer. A função intuição é mais especulativa. E aí você vai ter as combinações, os extrovertidos, a sensação extrovertida, sentimento extrovertido, pensamento extrovertido, e os 4 introvertidos também, em total, são 16 funções, porque existem combinações entre elas também, entre a função principal e a função secundária. Isso aí é assunto para... Eu até vou colocar um curso online, né, a respeito desse assunto, para quem quiser se aprofundar, é muito interessante. Existe o teste, que é bem conhecido aqui no Brasil, o original é o americano, né, o MBTI, né, e tem uma pessoa aqui no Brasil, né, um psicólogo brasileiro, que criou um teste chamado QATI, que é uma adaptação do MBTI para a realidade brasileira. Eu acho o QATI bem mais interessante, inclusive, do que o MBTI. Eu uso o QATI no consultório, né? Então, aqui estamos hoje dando uma super introdução super genérica assim, para vocês, né? Para vocês saberem que isso existe, quem se interessar e tal, pode até se aprofundar. Eu acredito que o Jung também achava isso, né? Esse livro foi escrito na década de 20 e tal. Então, vamos dizer assim, o Jung é um visionário, ele mesmo é um intuitivo introvertido, né? Um visionário. Ele acreditava que ia chegar um dia no futuro que esse conhecimento vai ser de domínio de todos, né? E acredito que isso, sendo usado na educação, pode trazer benefícios incríveis aí para as pessoas, né? Principalmente para essas pessoas que têm esses tipos que são mais raros, né? Os introvertidos, por exemplo, são pessoas que têm muita dificuldade com um tipo de educação que é feita por um tipo sensorial extrovertido, por exemplo, né? Isso é muito interessante. Isso me faz pensar em algumas coisas, né? Primeiro, existe um grande incômodo, né, com o aluno calado.
E isso é uma das coisas que eu até já conversei aqui algumas vezes, né? Que muitas vezes a gente não pode dizer, né, que o aluno que é o aluno falante é o aluno que realmente ele está mais engajado e aprendendo mais, né? Com É, certeza. muitas vezes o aluno que está ali silencioso, ele está levando daquilo ali coisas muito mais profundas, né? Eu acho que o Muito mais desafio... profundo. exatamente. O nosso desafio O talvez cara vai seja... falar, lá pelo terceiro mês, ele fala a primeira vez na aula, né? É, Só que ele fala uma coisa e fala, rapaz, como é que esse cara... Como é que esse cara exatamente. conseguiu chegar a essa conclusão? Olha só, Exatamente. genial, né? Mas ele assusta a gente porque a gente não consegue avaliar o que ele sabe, né? Então a gente fica sem ter aquele parâmetro, né? Mas eu tenho uma pergunta em relação a esses 4 tipos, porque aí eu vou trazer só uma fala aqui em relação aos meus estudos, por exemplo, de filosofia clássica ou fenomenologia, enfim. Quando a gente pensa numa visão tripartida do homem, né? Que é aquela ideia de que o homem é corpo, alma e espírito, né? Aí o corpo seriam as sensações, essas coisas mais superficiais que a gente tem, né? Então, a gente sente frio, a gente sente sono, a gente sente fome, coisa assim, né? Aí a gente iria para o momento da alma, que são as emoções, né? A gente sente medo, coragem, saudade, coisas assim. E aí o nível maior é o nível espiritual, que é a nossa capacidade de refletir, de imaginar, de memorizar, né? Ter memória, né? Memorar. E aí me pareceu, quando você falou sensorial, o pensamento, né? A sensação, o pensamento, sentimento, intuição, que existe uma gradação, uma evolução. É isso mesmo ou não tem essa ideia? Não, porque, olha, isso é uma outra coisa, porque todo mundo tem todas essas coisas que você falou aí. As funções, elas tratam mais de foco, porque, por exemplo, um gênio da música. Tá? Um gênio da música é um cara sensorial. Tá? Ele é um cara que tem um domínio tátil do instrumento, que é uma coisa absurda. Então você vai encontrar aí espíritos de altíssima evolução. Só um minutinho, peraí. Você pode me arrumar uma extensão, por favor? Fio? Que eu tô com medo que acabe a bateria aqui. Então, Manda um beijinho pra gênio Ana da aí. função. O cara, por exemplo, que um jogador de futebol é um gênio da sensação. Você pega um cara que nem o Messi, que joga uma bola na diagonal, assim, o cara vem correndo lá atrás, ele calcula na máquina dele aqui a velocidade exata que o cara vai chegar lá. Então, isso é um gênio da função sensorial, dessa função de sensação. Vamos ver a Ana. E você vai encontrar também, por exemplo, você pode ver, então a função intuição é mais elevada espiritualmente. Não necessariamente, você vai encontrar pessoas extremamente criativas aí, que são geniais, o próprio Jung, mas o que vai encontrar de maluco aí também não é brincadeira, tá entendendo? Então o grau de evolução, ele não tem tanto a ver assim com o tipo. Você vai encontrar dentro do tipo todos os graus de evolução. Isso Tá, é mais, então, vamos dizer assim... Sim, fale você. não existe um objetivo da gente mudar, da gente se transformar dentro do tipo, mas da gente entender o tipo que a gente é. É mais isso? Exatamente. O tipo é como se fosse um ferramental, vamos dizer assim. Então, existe a pessoa, com todas essas características que você falou, com o grau de evolução de cada um, mas o tipo é um ferramental, é tipo assim, que tipo de ferramenta que você é nesse mundo aqui. Então, ele é muito útil, esse conhecimento, no sentido de adaptação no mundo, o que você vem fazer aqui. Porque é claro que você pode se adaptar em N funções diferentes, né? Agora, por exemplo, na cirurgia é muito melhor você ter pessoas que têm uma grande habilidade sensorial. Você está entendendo? Porque o cara tem uma inteligência sensorial. E aí você vai ver as combinações, é incrível isso aí. E tem o cara que é intuitivo e trabalha também na cirurgia, mas ele não é o cara que vai fazer o corte perfeito, mas ele é o cara que diz assim, corta aqui. Por que é para cortar aqui? É aqui mesmo, vai cortar. Mas vai ter o outro cara lá, que é o cirurgião plástico, que é perfeito. Esse cara é, com certeza, função sensorial. Então, as pessoas que ficam... a filosofia é um assunto da função pensamento. A própria universidade, ela é um templo da função pensamento. Então, você vê que a pessoa sentimental, por exemplo, ela vai gostar da disciplina se ela for com a cara do professor.
Para ela é importantíssimo criar um vínculo. Ah, não, mas é mais importante você se ligar no assunto, diz a mãe, que é a função pensamento, né? Você não tem que se preocupar tanto com a pessoa, você tem que se preocupar mais com o conteúdo da matéria. Essa é a função pensamento falando. Mas para a pessoa que é do sentimento, não. Se ela não for com a cara, se ela não gostou do professor, ela não se interessa pela matéria. É assim que funciona a máquina dela, você está entendendo? Isso são funções adaptativas. É para que a sua máquina serve. Ela não tem... E você vai encontrar os diversos graus de evolução, gênios da intuição, gênios do pensamento. Você pega um cara de gênio do pensamento, você não entende nem qual é o assunto que o cara está falando. Por que esse cara perde tempo pensando nisso, né? Você pensa assim. Se você é uma pessoa do sentimento, e aí tem as funções inferiores, as funções superiores, mas isso é entre si, vamos dizer assim. Um cara que é sentimento, por exemplo, ele pega um texto lá de filosofia altamente complexo, ele vai ficar pensando, por que o cara perdeu tempo com isso aqui? Por que isso aqui não chegou em mim, não chegou no meu coração, né? Não tocou no meu coração. O cara do pensamento pode achar que ele é sentimento demais, aí fica, você é meloso demais, né? Fica aí com esses negócios. Não, você tem que entender, isso aqui é uma coisa abstrata, absoluta. O abstrato absoluto para o cara que é do sentimento não faz sentido. Enfim, é incrível esse negócio. Como é que o Jung pode descobrir isso? E isso ainda é muito pouco utilizado, você está entendendo? Vem sendo utilizado mais no ambiente empresarial, para locação de pessoas, né, nos lugares, e relocação de carreira, esse tipo de coisa. Mas ainda na educação que eu saiba, é pouco usado, né, isso aí, né? E eu tô aqui pensando, né, é muita coisa para a gente estudar sobre o ser humano, né? Nós que somos professores, que estamos ali responsáveis pela formação de um ser humano, né? A gente conhece tão pouco sobre o ser humano, e eu acho que essa perspectiva do Jung ela é muito legal, né? Agora, me vem uma dúvida aqui, né? Primeiro que eu fico pensando que a gente conseguiria auxiliar melhor os alunos se a gente pudesse identificar quem eles são. Mas seria melhor que nós tivéssemos alunos de tipos iguais? Ou é importante que a gente conviva com tipos diferentes? Eu não sei responder. Eu achei que você ia me perguntar isso, mas eu não sei. Isso é problema de vocês. Vocês que estudam. Eu acredito que vão chegar à conclusão que as duas coisas. Que é melhor em determinados assuntos você concentrar, outros não. Fazer exercícios de um tipo. Mas se você sabe, né, que você já sabe, ó, isso aqui os intuitivos vão gostar, quer ver? Tá, mas também é importante que os outros desenvolvam a intuição, porque todo mundo tem as 4 funções. Então eu acredito que não seria o caso de criar escolas específicas, você está entendendo? Mas eu acredito que até por esse período novo que nós estamos entrando, aí, que o pessoal chama de Era de Aquário, né? Eu acredito que uma das características dessa Era de Aquário vem ser uma grande explosão do conhecimento do homem a respeito de si mesmo, né? Porque a gente conhece muito pouco do que seja o próprio ser humano, a gente não sabe ainda o que é. Eu falo software, você pode chamar de espírito ou mente, a gente conhece pouco isso aí, a gente está estudando, vocês estão estudando processos de aprendizado, nós na psicologia estamos estudando mais ainda o comportamento do que o próprio software, você está entendendo? O Jung, na minha opinião, ele já é um estudante do software, ele inaugura, vamos dizer assim, a própria psicologia, na minha opinião. Porque a psicologia antes do Jung, ela está estudando comportamento. Hoje em dia, a corrente dominante dentro da psicologia é a psicologia cognitiva comportamental. Então, ele estuda mais o reflexo da mente do que a própria mente, vamos dizer assim, a sua própria composição. Então, isso a gente não estuda ainda, não sabemos nem o que é isso ainda. Eu chamo de software, né? Eles estão estudando o ponto de vista sobre a mente, né? E não a mente, né? Não, exatamente. Até o que se faz com ela, como se faz para domesticar ela, né? Como é que se faz para... Hoje em dia estamos vivendo aí no mundo um incrível experimento. Quem gosta de psicologia social, nossa, tem teses assim para mais 100 anos pela frente das coisas que estão acontecendo hoje no mundo. Cada dia que passa, nossa, eu vou dormir exausto, porque a quantidade de notícia de coisas incríveis que estão acontecendo, nem todas elas eu acho boas, né? As pessoas mostrando a sua verdadeira face aí. Mas para quem gosta de psicologia social, esses processos de manipulação, de mental, rapaz, olha, nós estamos vivendo aí um festival dessas coisas nesse momento aí. Mas a própria mente, vamos dizer assim, o software, né?
ainda pouco utilizado, é pouco conhecido, a nossa própria natureza é pouco conhecida ainda, né? E na educação, nos cursos de licenciatura, a gente só tem a disciplina de psicologia da educação. E daí a gente estuda, né, como foi a prática, principalmente de Piaget e Vygotsky, que é claro que tem outros também, né? Vallon e outros que são mais famosos. E aí, pensando que o tamanho da nossa responsabilidade, né, como formadores, seja na educação infantil, na educação de adultos, né, é preciso a gente mergulhar em estudos como esse, entender isso, né? Nessa perspectiva, Maltz, a gente vê que a individualidade ela se contrapõe à padronização que muitas vezes se constrói dentro das escolas, né? Sim. Então, pelo que eu entendo disso, a gente precisa de alguma forma construir uma educação individualizada, né? Que é o tema da nossa live de hoje, né? Você pode comentar um pouco sobre isso? Sim, isso é um ponto fundamental na obra do Jung, né? Assim, a finalidade maior da obra dele é o que ele chamava de individuação, que é a pessoa se transformar naquilo que ela já nasceu sendo, mas ela deixou de ser ao longo do caminho, vamos dizer assim, na medida em que ela foi fazendo concessões para o coletivo, né? Foi tendo que se adaptar. Tal. Então, vamos dizer assim, eu acho que o primeiro passo, né, é o trabalho de autoconhecimento do próprio professor, na medida em que ele se individualiza, o que não tem nada a ver com individualismo, é outra coisa, né? Na hora em que ele se torna o indivíduo que é, ele conhece o indivíduo que é, e ele faz, assim, é como se fosse um polimento da nossa natureza inicial, com o que já nascemos, né? De tornar aquilo uma obra de arte, vamos dizer assim, e cada um de nós é uma obra de arte diferente do outro. Então, na medida que o professor já tem conhecimento disso na vida dele, ele pode também se tornar um veículo para que os seus alunos, pelo menos, saibam que existe isso e que possam passar a ser valorizados na sua individualidade, né? Porque isso eu acho que ainda estamos muito longe disso aí, você está entendendo? Ainda trabalhamos muito com modelos, mesmo que a pessoa não saiba, inconscientemente, né? E você vê que a coisa fica muito no coletivo, no social. Então, tá, agora vamos valorizar os que eram desvalorizados antes, né? Tudo bem, mas continua uma coisa estereotipada, né? Uma coisa chavão. Eu digo para as pessoas assim, olha, eu não atendo negro, eu não atendo mulher, eu não atendo branco, eu não atendo gay. Você atende quem, então? Eu atendo pessoas. Porque eu não conheço nenhum negro, não conheço nenhum judeu, não conheço mulher, eu conheço pessoas. Essas pessoas não se encaixam nesses negócios aí. Então, eu acho que a gente ficou muito preso em categorias generalizantes sociais. Você está entendendo? A própria psicologia, ela virou meio que sociologia. Porque a gente não sabe ainda o que é psicologia. E a sociologia é muito mais fácil a gente entender o que é. Porque são categorias abstratas da função pensamento. A própria natureza da psicologia ainda é desconhecida, você está entendendo? Então, a própria psicologia na faculdade, hoje você vai lá, 70%, 80% do que se estuda é psicologia social, eles chamam, né? Mas, para mim, isso se afastou muito da própria psicologia, né? A psicologia já foi mais psicologia do que ela é hoje, por incrível que pareça. Nas décadas de 30, de 40, se usava mais psicologia do que se estuda hoje, por incrível que pareça. Mas eu acredito que isso vai passar, essa coisa, porque isso é o começo do período novo, né, que nós estamos vivendo aí. E essa questão do indivíduo, do ser humano, versus a massificação, que também é um ponto-chave na obra do Jung, né? Isso vem a ser, acredito, aqui um pouco mais na frente, uma questão fundamental para todos nós, e vocês na área da educação também. Porque, vamos dizer assim, tudo bem que existe a sociedade, o coletivo, lógico, tudo isso existe também. Mas também existe o indivíduo e as pessoas que puxam para frente são indivíduos, né? Então, quando você fala, você não fala assim, romancistas, você fala Dostoiévski, você fala Victor Hugo, você fala Machado de Assis, você não fala romancistas. Um romancista escreve assim, assim. Qual romancista, professor, que escreve assim, assim, assim? Olha, Machado escrevia assim, o Dostoiévski escrevia assim, que a individualidade, ela é, vamos dizer assim, a própria essência do ser humano. E isso não é uma questão política ou econômica, ou sei lá o quê. É claro que hoje em dia as pessoas têm mais facilidade para se desenvolver enquanto indivíduos, só que as pessoas têm uma condição econômica mais favorável. Mas você encontra gênios da humanidade aí na música, na pintura, no desenho, na literatura. Machado de Assis
é um cara que nasceu numa condição social aí bem difícil e tal, mas o gênio, o indivíduo que tinha ali era poderoso demais, não tinha quem segurava, né? Então, nós somos todos indivíduos e todos nós temos características que podem se tornar brilhantes, né? Aí eu acho que a educação no futuro, ela liberta, vamos dizer assim, dessa coisa de ter que ficar essas amarras, né, teóricas, né, quer dizer, ideológicas, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que fazer como tem que ser, não tem que coisa nenhuma no caso, né? Esse aluno aqui, olha só, esse cara aqui, ele não tem menor... Eu, por exemplo, na minha vida, eu nunca pude entender qual era o assunto que estavam tratando na matemática. Eu não sei nem do que essas pessoas estão falando, não sei. Para mim, quando misturava letra e número, para mim aquilo era tudo mentira. Então, e passei no vestibular de engenharia na Federal do Rio Grande do Sul, sem saber nenhuma questão na prova de matemática e física, mas sou uma pessoa que tem a função de intuição muito desenvolvida. Então, eu chutava bem, está entendendo? E eu tinha que entrar na engenharia para poder ganhar minha bateria, né? Então, foi assim que eu entrei. Mas talvez se eu pudesse estudar matemática de um outro jeito, mais intuitivo, talvez aquilo fizesse sentido para mim. Então, me apresentar uma coisa totalmente abstrata, conceitual, aquilo nem entrou na minha cabeça, eu não sei nem qual assunto que estão falando. Assim, o que esses caras estão falando? Não sei. Para mim, quando mistura letra e número, é tudo mentira, não quer dizer nada. Mas é porque, vamos dizer assim, a função pensamento, para mim, não é por aí que eu vou, né? Vou mais pela função intuição. Depois que eu vim saber dessas coisas nessa época, eu nem sabia nada disso, né? Enfim. Muito legal. Eu já vou começar a abrir a pergunta para o público, porque já temos aí um monte de pergunta. Opa! A melhor parte é a pergunta. Eu sinto assim, eu não sou psicóloga, né? Eu sou geógrafa de formação, mas de alguma forma venho estudando a sociedade, né? Há algum tempo. Mas costumo dizer isso aqui. Dentro da geografia é muito colocado isso, né? Que o ser humano é produto social. Isso não é uma verdade para mim. Justamente porque eu acho que a gente tem essa tendência a tribalizar, né? A formar tribos. Agora, a gente pode, dentro dessa tribo, a gente viver de forma autônoma, autêntica, né? Aquilo que a gente deixar despertar isso, né? Que eu acho muito legal essa perspectiva, né? De tornar-se aquilo que a gente sempre foi. E isso está presente em muitas filosofias, em muitos teóricos de referência, né? O próprio Rudolf Steiner, como eu mencionei, mas Aristóteles, Platão, eles falam disso. Os poemas, né? Tem a parte do ensino do poema O Profeta, né? Do Khalil Gibran, ele fala disso. E tem tantas outras referências que a gente pode encontrar, né? Para a gente entender que, na verdade, a educação é esse processo de tirar de dentro aquilo que a gente né? E isso é muito bonito. Então, a gente pode viver numa tribo, mas ser quem somos, né? Isso acho que é a grande... Com certeza. Eu não deixo de ser tudo que eu... O Jung falava disso, né? Inconsciente familiar, o inconsciente é toda essa herança que você carrega. Mas lá na ponta disso tudo existe um eu, que é individual, né? E ele dizia, então, que por exemplo, o novo sempre vem pelo indivíduo, não vem pelo coletivo, você está entendendo? Então, eu mesmo sou de origem judaica, de pai e mãe. Agora, a minha vida deu tanta volta que, você está entendendo? A pessoa fala, os judeus, de quais você está falando aí? Né? Mas, com certeza, eu vejo características em mim que são parecidas com meus antepassados, tudo isso aí. Agora, eu não sou... Você está entendendo? Eu acho que também existe o fato de que nós estamos vivendo numa era que é a função pensamento. Então, o pensamento tem essa tendência a gerar categorias abstratas generalizantes. Então, a era de Aquário, ela vem acompanhada disso. Nós estamos saindo de um subperíodo virginiano, que é o que o povo chama de iluminismo, que é o que veio depois da Idade Média, que é onde predomina a função racional, o pensamento. Mas é um assunto muito complicado para nós entrar aqui. A gente marca a próxima, né? Vamos lá. As pessoas mudam de tipo ao longo da vida? Não. O que acontece é o seguinte, por exemplo, a atitude, né, a introversão e a extroversão, isso aí não muda. A função principal também dificilmente vai mudar. A função secundária, sim, ela pode mudar ao longo da vida. Eu mesmo já passei por uma transformação nisso aí. Minha função secundária era o pensamento, depois passou a ser o sentimento.
devido ao trabalho que eu faço no consultório com as pessoas. Então, devido à sua adaptação no mundo, a função secundária ela pode mudar sim. Função principal dificilmente, e atitude praticamente impossível. Embora na segunda metade da vida seja aconselhável a gente desenvolver a função inferior, que é o outro lado, né? A que está mais próxima do inconsciente. Eu, por exemplo, sou baterista, a bateria é um assunto da função sensação, sendo que a minha função principal é a intuição. Uhum. Vamos só tentar... Me ajuda aqui. Porque tem a imagem da bússola, né? Então, Sim. qual que fica no norte, no sul e a direita e a esquerda? Então, as duas polaridades são intuição, sensação é uma polaridade, pensamento, sentimento é outra polaridade. As funções sensação e intuição são funções perceptivas, são funções de percepção da realidade. As funções sentimento, por incrível que pareça, e pensamento são funções racionais, são funções analíticas, analisam os dados que foram percebidos. Então, todo mundo tem função perceptiva e analítica. Algumas pessoas são mais julgadoras, mais analíticas, outras pessoas são mais perceptivas. Isso também não é melhor, nem pior, nem certo, nem errado. É assim que funciona. Né? O Jung, a abordagem dele, por incrível que pareça também, que as pessoas acham que o Jung é muita viagem, então não é. Ele é profundamente fenomenológico. Ele se atém assim, de uma forma quase religiosa ao fenômeno. As coisas mesmas, né? Fenômeno humano, principalmente, sim. Como ela se apresenta. Antes de conhecer e identificar cada aluno, como o professor poderia buscar se conhecer? Não consegui ler, não. Bom, aí eu trabalho de autoconhecimento de cada um, né? A sua análise pessoal, o seu trabalho de autoconhecimento, você pode fazer isso via um processo analítico, terapêutico, sei lá, né? Como a gente geralmente procura se conhecer quando as coisas estão dando errado na nossa vida. Por exemplo, agora nós estamos passando por uma situação crítica no mundo, então nós vamos ter que rever um monte de coisa aí no mundo. Mas na nossa vida também às vezes dá uma encrenca dessas, para tudo, fica atolado, as coisas não andam para frente, ou uma grande crise, né? Então, no momento de grande crise, de dificuldade, de que a vida está parada, ou que a gente está passando por um processo depressivo, qualquer coisa assim, é uma oportunidade muito grande que a gente tem de procurar se conhecer para encontrar dentro de nós a causa daquela situação que estamos atravessando. Agora, o problema também com essa coisa de jogar a culpa toda no mundo, você vê que isso é um processo bem extrovertido, né? Então a culpa é do mundo, é da sociedade, é do Bolsonaro, do Lula, sei lá de quem. E isso aí as pessoas acabam se afastando muito de si mesmas, né? E se colocam no lugar de vítima. O lugar de vítima é péssimo, isso aí é terrível. A pessoa está no lugar de vítima, ela fica atolada lá. A responsabilidade é dos outros, né? Vítima, o pior lugar que uma pessoa pode se colocar é o lugar de vítima. Então, aconteceu uma coisa comigo. O Jung, as pessoas perguntavam, o senhor acredita no destino? Ele dizia sim. As pessoas diziam, o que é o destino? Ele dizia, o destino sou eu. Agora, esse eu que ele está falando aí é o que ele chamava de self, né? É o cara que apronta no nosso caminho, é o cara que nos coloca nas situações difíceis, né? É o cara que nos dá o frio e nos dá o cobertor. Você pode chamar a parte de Deus em você, né? A consciência. Mas a consciência não é um anjinho bonzinho, assim. Consciência é os dois lados, né? Tem o anjinho e tem o capetinha também, que fica jogando a pessoa, às vezes, em situação difícil, para obrigar ela a encontrar os seus próprios talentos, seus próprios recursos na dificuldade, vencendo a barreira, a pessoa pode se conhecer e superar. Mas se jogar a culpa no Bolsonaro, ou no Lula, ou no sei lá quem aí, não anda muito para frente, né? É interessante essa perspectiva, né? E as vivências, elas ensinam, né? Se nós olhar para elas procurando aprender, né? Se nós passar pela vivência como se aquilo fosse culpa da sociedade, não aprende nada. Como vítima, como você falou, né? Por que nós temos dificuldade de desapegar do pensamento coletivo e buscar a individuação? Porque o coletivo é muito mais fácil, amigo. Se a culpa é do Bolsonaro, pô, beleza pura. Né? Santo Bolsonaro é tipo Judas, né? A gente fica atacando pedra no cara, não precisa olhar para o nosso rabo. É tipo fila indiana de tatu, só vê o rabo de quem vem na frente, né? Então o Jung falava muito dessa coisa do trabalho com a sombra, né? Que é nós conhecer os aspectos menos agradáveis para nós mesmos,
da nossa personalidade. Mas isso eu vejo que é uma das tarefas fundamentais da humanidade nesse período novo que está começando. Ele falava isso, ele falava, nós temos que descobrir o que é que a gente faz com o diabo. E era esta palavra que ele usava. Ele não relativizava, não. Ele chamava o mal existe, é concreto e existe em nós. Tá? E nós temos que descobrir o que a gente faz com ele em nós, porque nós jogar para cima dos outros é muito fácil. Esse que é o problema das teorias coletivizantes, esses negócios massificadores aí. Porque a responsabilidade está sempre fora do indivíduo. E ele dizia, as pessoas diziam, mas o senhor, com tanta gente no mundo, o senhor fica aí tratando de uma pessoa só, por que o senhor não faz trabalho social? E ele não botava a menor fé em trabalho social, não perdia um segundo da vida dele com isso, porque ele dizia que toda a evolução só pode ser individual, é o homem com seu sofrimento e a sua autossuperação. Mas o autor da teoria do inconsciente coletivo da humanidade falava isso. Sim, porque cada milímetro que você andar aí, amiga, na sua evolução pessoal, você traz para todos. O que você conseguir vencer em você é a vitória de todos nós. Mas é só com você mesmo. Então, nós mudar o mundo é muito fácil, mas nós mudar nós é a coisa mais difícil que tem. Porque primeiro temos que admitir o que é que precisamos mudar em nós. Né? Eu não tenho nem ideia, nós não nascemos, não viemos de fábrica com espelho retrovisor. A gente é bom de achar o problema dos outros no mundo e tal, esses bodes expiatórios da humanidade, né? Mas o trabalho de autoconhecimento, ele é inevitável, é o próximo grande passo que a humanidade vai ter que dar aí nessa tal de era de aquário. Sim, vamos para frente. Vamos. Aqui. É verdade que a partir de uma certa idade desenvolvemos mais as características do nosso ascendente? Essa pergunta sempre vem, né? Principalmente a partir dos 30 anos de idade, todo o mapa começa a falar mais alto, né? Que a gente começa a se tornar mais consciente do mapa todo. Como o ascendente é a vitrine do mapa, então parece que o ascendente fala mais alto. Mas não tem essa de falar mais alto, o mapa não tem competição entre o Sol, não compete com o ascendente, não tem isso aí. Mas o ascendente é mais visível, vamos dizer assim, é mais aparente, ele é a vitrine, né? Mas a essência do mapa é a relação do Sol com outras coisas que tem lá no mapa. Então, vamos dizer assim, não é que o ascendente fica mais importante, não é isso. Ele pode ser que apareça mais, tá? Mas isso nem é tão desejável assim, vamos dizer assim, tá? Isso às vezes é porque a pessoa está muito identificada com a sua imagem, né? Que quando acontece isso aí. O ascendente está mais ligado com o que o Jung chamava de persona, personagem que a gente mostra para o mundo, né? Do que ela efetivamente é. Do que a essência mesmo, que é mais o Sol, né? Entendi. Já valeu para mim essa informação. Eu sou pisciana com ascendente em Áries, então... que o Áries é muito forte, né? Então ele tende a sobressair. Os tipos se relacionam com os elementos? Como? Existe uma relação, tá? Por exemplo, a gente pode relacionar o fogo com a intuição. Né? Podemos relacionar a terra com a sensação, podemos relacionar o ar com o pensamento e podemos relacionar o sentimento com o elemento água. Agora, isso não é linear. Por exemplo, eu sou de câncer, então a minha função principal é o sentimento. Não é assim, infelizmente, sinto, mas não é tão simples assim, o negócio é complexo. Muitas vezes a pessoa está no signo, eu digo a pessoa está no signo, para aprender aquilo. Não é porque ela já é aquilo. Então você vai encontrar, e especialmente quando o negócio é concentrado. Por exemplo, já vi vários casos assim, leão com ascendente leão. Aí você pensa, nossa, deve ser a mistura do Mick Jagger com o Caetano Veloso. Não é, às vezes a pessoa ultra tímida. Ela precisa se leonizar, mas isso é indicado por outras posições do mapa que vão falar se aquilo é algo que já está desenvolvido ou precisa ser desenvolvido. É complexo isso aí, já estamos entrando mais no assunto da astrologia, né? O povo quer saber dessas coisas. Sem problema, para mim sem problema. Mas vamos ver aqui, olha. Tem uma pessoa que mandou várias partes. Eu vou tentar achar a parte mais essencial aqui para poder ajudá-la. Não dá para ver as questões inteiras aqui. Será que a chave não está na aversão
é a sombra que me mostra o caminho da evolução pessoal? Com certeza. Porque o Jung falava, inclusive, a respeito disso, ele dizia assim, nós não vamos nos iluminar imaginando seres de luz. Nós vamos nos iluminar clareando as trevas de cada um de nós. Então é isso mesmo, é naquilo que é obscuro, e a sombra não é necessariamente algo ruim. Por isso que ele chamava o mal pelo seu próprio nome. A sombra não é necessariamente algo ruim. A sombra é aquilo que está fora da consciência, vamos dizer assim. Então pode ter um grande talento que a pessoa tem, nasceu numa família que não valorizou aquilo, ou que até desprezou aquilo, né? Às vezes a pessoa é de um tipo e nasce numa família que todo mundo é de outro tipo. Isso até aconteceu comigo, né? Eu nasci numa família de pessoas de pensamento, né? Todo mundo é engenheiro na minha família. Eu fui ser engenheiro do Havaí, era uma pessoa de uma função bem diferente dos outros. Eu tive que me adaptar, eu não acho ruim, nem estou me fazendo de vítima, nem nada. Até foi bom para mim, porque eu em campo tão esquizotérico da astrologia, com uma atitude mais racional e crítica da função pensamento, né? Eu aprendi isso com o meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos. Minha mãe é mais parecida comigo, mas meus irmãos são todos pensamento, né? Mas me ensinaram isso, né? A ser uma pessoa mais crítica, mais analítica, para não acreditar em qualquer esquizoterismo, porque tem muito disso na astrologia também, né? Tem que saber separar o joio do trigo. É verdade. Essa pessoa, é o André, tá? O André fez um monte de pedaço de pergunta. Eu acho que, pelo que eu consegui ler, porque fica partido, essa é a essencial. O contato com tipos diferentes não ajuda na evolução e desenvolvimento de todos? Com certeza, é o que eu acabei de falar. Eu mesmo sou uma pessoa da função intuição, mas eu convivi muito com gente analítica, né? Eu sou um tipo mais perceptivo, intuitivo, mas convivi muito com pessoas julgadoras, racionais. E isso me auxiliou a desenvolver a função pensamento. Tanto que a minha função secundária natural é o sentimento. Mas durante muito tempo eu indicava nos testes lá o pensamento. Porque eu desenvolvi muito o pensamento por causa do meu convívio com as pessoas da minha família, que são pessoas mais racionais, né? Mas isso me ajudou, como eu estive explicando aqui também. Não tem, olha, eu sei que principalmente as pessoas mais racionais gostam de regras gerais, né? Então, se é assim, esse negócio é muito complexo. Até mesmo dentro do ambiente junguiano, não é assim muita gente que se mete a estudar esse negócio dos tipos psicológicos, porque é uma coisa complexa. Como eu já estudava astrologia antes, né, de estudar a psicologia junguiana, eu não tive muita dificuldade para entrar nesse assunto aí. Mas eu vejo que tem muita gente que tem dificuldade, tem gente que tem preconceito, que acha que não pode ficar classificando as pessoas, porque eu sou livre, sou indivíduo. Isso é um mito da nossa época também, né? Nós temos essa ideia de que a gente é totalmente livre. Eu nem sei o que isso quer dizer, totalmente livre. Eu não sei nem as pessoas, mas a gente não é totalmente livre, as pessoas me dizem. Eu não sei nem o que quer dizer isso, totalmente livre, não faço a menor ideia. É óbvio que a gente é totalmente livre. A gente nasce num contexto, num aqui e agora, num limite social, num limite pessoal, num limite familiar, num espaço-tempo. E a liberdade, para mim, ela está mais relacionada com a questão da escolha do que exatamente eu poder fazer o que me dá na telha, né? Então, é óbvio que nós somos pessoas condicionadas por umas trocentas mil variáveis. Mas existe um eu aí dentro que está fazendo suas escolhas, né? Sempre tem esse eu. Essa é a liberdade que a gente tem. Eu mais as minhas circunstâncias, né? Como dizia lá o Ortega y Gasset. Eu mais as minhas circunstâncias. No eu, aqui agora, onde me encontro. Onde Deus me plantou. Muito bom. Como fazer uma abordagem única dentro da sala de aula, sabendo de todas essas diferenças de pessoas? Eu vou começar falando, Carlos, então. Ainda bem que você vai responder essa. Não, eu faço a falei que eu menor vou ideia. começar. Você pode trazer suas ideias, se você quiser, né? Claro. Mas, assim, a gente precisa repensar a escola, a gente precisa repensar a sala de aula como ela é hoje em dia, para que essa abordagem única, essa abordagem individualizada e não padronizada, ela possa vigorar mesmo, né? Então, assim, hoje, né, dependendo, você querer implantar isso de uma hora para outra, isso é muito complicado, porque existe toda uma estrutura congelada nesse aspecto, né? Mas uma coisa que a gente pode, eu acho que, sei lá, é um pequeno movimento que a gente pode fazer dentro da nossa sala de aula,
trabalhar as nossas expectativas, porque muitas vezes a gente estabelece uma expectativa que a gente quer ver a resposta do aluno só naquele formato. A gente só quer poder ver se o aluno aprendeu ou não naquela prova, naquela estrutura, naquele modelo de avaliação, vamos dizer assim, né? Mas se a gente permite que o aluno demonstre aquilo que ele sabe, que ele aprendeu, que ele desenvolveu de outras formas, e isso vale para a gente também, né? Eu acho que esse já é um bom começo, porque eu, por exemplo, eu tenho a visão do meu irmão, né, o Felício. Ele é um cara muito inteligente, muito desenvolvido. A gente, durante muitos anos, estudou na mesma sala, porque ele é repetente. Ele é um ano mais velho do que eu, mas ele repetiu, ficamos ali. Ele foi expulso de escola, ele repetiu de ano. Ele não se encaixou ali, né, naquele movimento, naquele ambiente. E logo depois que ele, né, acabou a escola ali, ele passou em todas as faculdades públicas que ele prestou, enfim, já passou em concurso e outras tantas coisas. É uma pessoa com um pensamento, pô, mas a forma como requisitavam que ele demonstrasse aquilo que ele sabia não encaixava para ele. Então, acho que o modelo de avaliação já é uma grande transformação. Acho que é isso que eu diria nesse momento. Mas aqui na Educats a gente vai sempre trazendo ideias também de coisas para alcançarmos isso, porque eu acredito muito, Malta, assim, numa educação que seja uma educação individualizada, mesmo em um contexto de salas coletivas, né? Porque uma educação individualizada, antigamente, onde eram os tutores que viviam na casa das famílias, estudando, trabalhando com as crianças, isso era muito mais possível do que hoje em dia, a gente tendo 30, às vezes 100 alunos dentro de uma sala de aula ou mais, né? Então, a gente tem que ir criando estratégias, né? Você vê que eu estive recentemente na Alemanha, né? Então tem o Museu da Alemanha Oriental. Na Alemanha tem museu de tudo. Os caras, esse negócio de memória, eles são muito bons agora. Então, Museu da Alemanha Oriental. Então, a gente foi lá e tal, né? Então, tinha um negócio que me chamou muita atenção na escola, na época da Alemanha Oriental. Isso aconteceu há pouco tempo atrás, né? Estamos falando aí de década de 50, década de 60 do século passado, pouco tempo atrás. Então, tinha um negócio seguinte, na hora de fazer cocô, os meninos no colégio, tinha um grupo, então, para criar já mais essa coisa do coletivo, eles trabalhavam desde o colégio, isso aí. Então, você convivia numa equipe lá de 5 pessoas, não dava sempre junto aqueles 5. É tipo aqueles gêmeos que nascem colados, sabe como é que é? Então, na hora de fazer cocô, ia os 5. Então, se você terminou de fazer primeiro, você tinha que esperar até o último terminar para poder levantar os 5 ao mesmo tempo. Quer dizer, convenhamos, né? Isso aconteceu há pouco tempo atrás, né? Então, a coisa estava indo numa direção completamente diferente, totalmente coletivizante. E ainda temos essa tendência, tem pessoas que acreditam nisso, tem nada contra, mas não acreditam no que bem entender. Mas eu quero deixar bem claro uma coisa, é o seguinte, o Jung era terminantemente contra esses negócios aí, tá? É bom que você sabe, pessoas junguianas, às vezes, não sabem esse tipo de coisa. O Jung era absolutamente, terminantemente, radicalmente contra qualquer tipo de massificação. Um defensor do indivíduo até debaixo d'água. Então, quem quiser ser junguiano é bom saber com quem está se metendo, qualquer do velho, para não misturar as coisas. Então, assim, eu acho que isso aí vem acontecer devagar. Por exemplo, se o professor já sabe que existe isso, só de você saber que existem diferenças, por exemplo, um cursinho básico a respeito dos tipos. Ou então quer dizer que aquele aluno que você já sabe que os caras vão funcionar diferente, tá entendendo? E, por exemplo, se você tiver uma escola que tenha disciplinas que atendam os tipos diferentes, você já sabe, nesse tipo de disciplina aqui, esses caras vão se destacar mais. Nesse outro tipo, esses outros aqui, não tem problema nenhum. Né? Não precisa ser todo mundo parelho, assim, tipo, Olha aí, Carlos, você deu uma solução ótima. Muito bom. Essa é uma ideia, sei lá. Não, se você tem um currículo flexível... A função da intuição serve para isso, né? Para ficar dando ideia. Então, assim, aí tem que ter os caras da sensação para fazer acontecer. Você está entendendo? Você sabendo que isso existe, já faz uma diferença. Eu, por exemplo, aqui na minha casa com minhas filhas, né? Eu comigo mesmo, com a minha mulher, com as pessoas que a gente convive, a gente usa essas coisas na prática. Não é uma coisa que eu fico estudando só abstratamente. Então, com as minhas filhas também, as coisas que eu exijo de cada uma são bem diferentes. Não exijo a mesma coisa de todas, porque elas não são a mesma coisa. Não tem porquê isso aí, não tem necessidade disso aí. Não, eu trato todas as minhas filhas igual. Para que isso aí? Qual a necessidade disso? Burrice, tá entendendo? Eu vou cobrar elas? Não, porque elas têm finalidades diferentes na vida, elas têm metas diferentes, elas têm interesses diferentes. Mas eu vou explicando. E na educação a gente precisa do padrão, por exemplo, da avaliação, porque a gente quer ranquear.
Entende? Quando a gente tirar essa lógica do ranqueamento de quem tirou a nota maior, quem tirou a nota menor e posicioná-los, a gente se livra disso. Porque daí a gente vai. O importante é extrair se ele, o que ele está entendendo, né? Então, não importa como ele vai me demonstrar isso. Mas essa necessidade do ranqueamento, ela é muito complicada. Mas tem uma pergunta aqui que eu acho que é muito legal você comentar. A atividade da docência está mais ligada a um tipo? Não necessariamente, porque você vai encontrar professores de diversos tipos, você está entendendo? A gente pode dizer assim, o estudo, né, a universidade, talvez a gente possa dizer que é um templo da função pensamento, mas você vai encontrar professores que são mais sentimento, que são professores mais criadores de vínculo, professores que são mais abstratos, têm mais facilidade para transmitir conhecimento ou para entender coisas complexas. Você vai encontrar professores que são mais intuitivos, são entusiasmadores, né? São aqueles caras que levam a turma a querer entrar numa coisa e você acaba querendo ser professor porque aquele cara te entusiasmou tanto, ele tinha tanto amor. Não posso, sabe, eu acho que não. Nenhuma, vamos dizer assim, eu não sei se tem alguma profissão. É claro que lá nas pontas, né, onde você chegar nas pontas... Você estava falando isso. Vamos dizer assim, lá nas pontas, né, você vai encontrar predominâncias de tipo, sim, né? O que não quer dizer que uma pessoa não pode, sendo de outro tipo, não pode participar daquela profissão ali, ela vai trazer uma renovação, vai trazer uma outra abordagem, mas sem dúvida nenhuma as pessoas têm facilidades, inclusive eu trabalho com isso no consultório, né? Eu faço trabalho vocacional, eu uso a astrologia e o Qati, que é essa variação brasileira aí do MBTI, que eu acho melhor, mais adaptada à nossa realidade, tá? Não quer dizer que é o seguinte, eu recomendo a você essas duas vertentes, né, de estudo, que são a astrologia e o pensamento do Jung, eu recomendo a todos vocês, né? Então, o Jung é um gênio da humanidade, ainda muito na frente do que está acontecendo hoje. Ainda tem muita coisa. Sim. Desculpa, eu só li Memórias. Qual que você indica do Jung? Leitura obrigatória. Começa pelo Memórias, Ações e Reflexões, eu acho que é o melhor começo. Tem O Homem e os Seus Símbolos, é um livro que foi feito para as pessoas que estão chegando, né? Eu acho que com esses dois aí é um bom começo. Hoje em dia tem bibliografia aí vasta, né? Tem um tanto de coisa, mas comece por aí. Eu acho que com esses dois aí você tem um bom começo. Depois tem alguns outros, já tem outros autores que criaram, vamos dizer assim, que escreveram livros de acesso à obra do Jung. Que você ir direto para a obra do Jung, às vezes, é um pouco complicado, é um pouco hermético demais. E entra ali, não entende nada e sai fora. Então tem um autor que se chama Murray Stein, é M-U-R-R-A-Y-S-E-I-N, Murray Stein. Então ele tem alguns livros de introdução aí à obra do Jung que eu acho muito bons para quem está chegando. Massa. Acho que o pessoal comentou aí que o site, não sei se é o Jung for Young, não está funcionando. Jung for Young. Em breve, já está funcionando, nós vamos ter em breve o curso de astrologia, curso de tarô também dentro da abordagem junguiana, e vamos trazer também um breve curso de introdução ao pensamento junguiano aí, tudo isso para esse ano aí, para o ano que vem, tá? Que isso aí vai levar tempo para nós produzir tudo isso aí. Vamos acompanhar então. A gente podia ter combinado de você fazer um som no final, né? Fica para a próxima. Tá bom. Ó, só para te mostrar aqui, ó, valeu a pena. O tema me despertou interesse por Jung. Galera gostou. Malte, então, olha, muito grata pela sua presença, grata pela sua disponibilidade. Acho que a galera gostou muito. E Legal. Isso, tamo juntos. Valeuzão mesmo. Gostei muito também, tá? Perguntas aí muito boas. Fique com Deus aí, Maninha. Tudo de bom para você, para sua família, para todos vocês aí, tá? Para todos aí também. Se Deus quiser, em breve a gente está numa situação melhor aí do que aqui estamos hoje. Se Deus quiser. Isso aí, querido. Beijão. Até mais.